Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quadro Gestão Aberta aqui da Primer Podcast. Nós estamos no episódio, não sei qual mais, já já o pessoal me fala qual que é e eu falo aqui para vocês qual que é, vocês sabem? Ih, também não lembro, vamos lá, depois a gente descobre. 34, é isso aí, chegamos ao nosso episódio número 34. Que alegria estarmos aqui. E hoje um episódio muito especial, porque é um episódio caseiro. O episódio caseiro costuma ser bem legal, eu gosto bastante. Hoje nós vamos falar sobre satisfação do cliente. É um tema muito sério e talvez um tema que se gourmetizou demais, né? Criaram-se uma longa história em torno disso. Tem seu lado positivo, mas ao mesmo tempo é muito importante lembrar que satisfação do cliente é algo que é o básico do básico. E é sobre isso que nós vamos falar. Como a satisfação do cliente impacta diretamente na percepção de resultado do teu cliente. E para isso, eu trouxe aqui a pessoa mais incrível em satisfação do cliente que eu conheço. É isso mesmo. É a pessoa que eu admiro, que cuida de tudo isso aqui na Primor, que é a Tailine. Ela que está aqui na Primor, é líder da nossa área de sucesso do cliente, desenvolve há um bom tempo essa jornada aqui dentro e que tem um carinho, uma dedicação nisso que é admirável. Então, Tailine, se apresenta o pessoal. Você já viu algumas vezes na Primeira Podcast, mas eu acho que no Já, Gestão Aberta é a primeira vez, né? primeira vez. Ah, então Aham. é a primeira vez, é isso aí. Então seja bem-vinda, se apresenta, fica à vontade. Está em casa, né? Obrigada, é demais. É um prazer estar aqui, né? Principalmente com o Ítalo, que é uma pessoa que eu também admiro muito, né? Pela história que tem, por tudo que construiu e vem construindo na Primor. Então, para mim, esse convite aqui é uma honra, né? Você chamar para estar aqui do Show, teu lado para trocar essas informações, para mim é um grande privilégio, né? show. Então, como o Ítalo falou, hoje eu cuido aqui da área de sucesso do cliente, né, onde eu monitoro toda a satisfação do nosso público, né, daqueles que a gente atende de forma recorrente ou pontual que seja, né? Então, eu venho de uma trajetória onde eu comecei na recepção ainda, né, Literalmente passou por tudo, né? por tudo. Passei ali na recepção, entre altos e baixos, depois fui convidada a fazer parte do time, né, para integrar, na verdade, o time de sucesso do cliente aqui, que no começo era até Era só você, na era só verdade. eu, e era um negócio assim, sucesso do cliente. Beleza, o O Ítalo que me que é? chamou, a gente vai aplicar isso. Eu, aham. E buscava, ia atrás de entender o que que era isso, mas não tinha muita coisa, né? Era tudo muito gourmetizado, como você Aham. falou. É, muitas vezes muita teoria, e não que a Muita teoria é teoria. ruim, até porque para implantar plenamente uma área de sucesso do cliente, você precisa muito da teoria, mas talvez ali no começo as ações práticas são Uhum. mais úteis, né, para quem talvez, né, vai estar acompanhando, talvez não tenha uma equipe ainda. Mas eu queria começar daí, Thelin, a importância, eu acredito, né, na época, quando você foi para essa função, eu lembro que teve dois fatores que fizeram bastante sentido para enxergar você nessa área. Na verdade, três. Primeiro, você é uma pessoa naturalmente que tem essa abertura à comunicação, né, se expressa muito bem, isso é importante nessa função, mas teve dois pilares que eu lembro que nós observamos. O primeiro, o fato de você estar na recepção. Gente, quem já viu a recepção de um escritório de contabilidade, por mais que nós somos hoje uma empresa digital, sabe o quanto é uma função um tanto quanto delicada. Por quê? Você lidar com clientes recorrentes que se tornam amigos, você lidar com clientes que às vezes se deparam com uma situação que não estão satisfeitos, ou porque é aquela história, o contador é o cara que manda imposto. Então, às vezes a pessoa ela não entende aquele imposto, a primeira pessoa que vai ouvir a reclamação dela é a pessoa da recepção, tá? Por mais que, né, venha clientes do digital, a nossa recepção, né, ela é uma recepção presencial e digital. Essa pessoa cuida de ambas as esferas. Então você estava ali, você lidava com clientes felizes, clientes infelizes, reclamando, você lidava com situações completamente novas que apareciam do Uhum. nada, né? Então, esse fato pesou muito, e pesou muito a tua formação também, né? Que você veio da área da educação, da área de pedagogia, e, querendo ou não, isso talvez agregue muito nessa facilidade de comunicar, de ensinar, de traduzir as coisas, né, para uma linguagem que a pessoa consiga compreender, porque nós sabemos que contabilidade não é uma linguagem muito convencional, muito comum. Não é algo que está no dia a dia das pessoas. Então, essa arte de fazer o cliente entender algo difícil de forma simples
é algo que precisa ser muito trabalhado dentro do sucesso do cliente, dentro da Uhum, empresa de contabilidade, que foi o que nós tivemos que fazer, né? É pegar o assunto ali, olha, a sua alíquota de imposto está em X, né? E fazer o cliente entender o que isso significa, né? Então, era a principal função para melhorar a satisfação do cliente, e por isso eu acho que na época você era a pessoa mais ideal, por uhum. estar ali nessas funções. Mas olhando aqui para a nossa realidade hoje, para o mercado como um todo, eh, falando de satisfação do cliente, né? Porque, como eu disse, hoje é normal você achar vídeo, você achar conteúdo onde as pessoas falam, ah, porque na Disney, ah, porque na empresa ABC, porque na Apple, porque não sei aonde, porque no Google, né? Então, ok, são modelos e nós devemos copiar modelos vencedores. Isso, ok, indiscutível, né? Mas olhando para o mercado real, para a pessoa que tem um comércio, para a pessoa que está lá trabalhando no dia a dia, que tem uma equipe pequena, para a pessoa que tem uma empresa de serviço e não tem um time grande, como é o nosso caso, como ficar atento à satisfação do cliente, por onde começar a trabalhar isso para não ficar para trás? O que que você Então, diria? isso é muito interessante, porque no começo eu me sentia muito perdida, justamente porque a gente só via nomes grandes, né? Sim. Uma Disney na vida, então, ok, Disney traz experiência e tudo, mas é a Disney, né? Ó, quantos anos a Quantos Disney anos, tem, quanto dinheiro? quanto dinheiro, né, para poder investir nessas experiências. Então, quando eu olhava para cá, interior do Paraná, eu não via nenhuma referência, né, de experiência, de satisfação. E tem muita diferença entre ter um bom atendimento e ter uma satisfação de cliente, né? Eu acho que Sim, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Porque às vezes a gente vê, ah, Tailine, mas eu atendo bem, a gente tem um atendimento ali, ó, no WhatsApp na hora e tal. Mas só isso é satisfação? Será que é só isso mesmo, né? Então, assim, para modelos de negócio, sendo pequeno, médio, grande, independente do porte, satisfação é para todos. Isso é indiscutível, né? A satisfação do cliente, o sucesso do cliente, ele pode começar de um negócio que abriu hoje, né? Porque cada perfeito. cliente que passa ali por nós, ele tem uma necessidade, ele tem uma dor. E o nosso produto, ele tem que sanar alguma dor, senão não tem motivo para ele vir atrás da gente, né? Então, isso não é só para contabilidade, mas é para uma loja que vende roupa, Para um restaurante, restaurante, para um barzinho, para qualquer coisa, um entende? prestador de serviço digital, né? Com certeza, O frisa até aqui, desculpa te cortar, mas bem importante isso que você citou. O cliente ele procura alguém porque ele tem uma dor para ser resolvida, né? exatamente. E se o produto não resolve essa dor, Não tem por que ele não tem por que continuar ele com o produto. continuar. Então, talvez satisfação do cliente, igual você disse, ok, ter um bom atendimento não é satisfação do cliente, mas talvez para mim começar a falar de satisfação eu preciso ter um bom atendimento e ter um produto que resolva um problema. Exatamente. Eu acho que a gente pode partir daí então para falar Pode. de satisfação do Aham. cliente. Podemos começar aí. Então, Show. por exemplo, trazendo aqui para nossa realidade, a Primor Contábil, né? Sim, Vende contabilidade. Qual que é a dor do cliente? Entregar a contabilidade certa, entregar números exatos, entregar o imposto correto para o cliente. Então, o cliente, quando ele abre uma empresa, ele tem uma dor. Ou quando ele imagina que ele quer ser um empreendedor. Por onde que eu começo? Como que é isso? E como você falou, contábil não é uma linguagem muito fácil. meu Tem Deus. muito termo técnico, tem muita coisa. Você fala alíquota. O que que é alíquota? Como entender alíquota, né? Então a gente precisa transformar toda essa complexidade em algo mais simples para resolver a dor do nosso cliente. Sim, Porque a gente tem diversos públicos, né? Tem aqueles que vêm que já têm um entendimento maior, tem outros que estão começando agora nessa fase, né? Você pode falar sobre isso. Você começou ali, sim. né, com 16 anos? 15 15 anos, anos você começou, então criança. então ali, talvez nem passava na sua cabeça que você ia ser empreendedor, que você ia ser um contador com, né, Sim. tamanha diligência que hoje você tem, né? Então é muito interessante isso. O Thay, deixa eu trazer um ponto aqui, né? Chamando de Thay, né? É o apelido aqui. A Ah, Ilíria é mas meio pode, mas complicada, né? pode. Mas olha, você mencionou isso e me veio um estalo aqui. Quando eu entrei no escritório, em 2012, né? Entrei como office boy, quem me acompanha sabe da trajetória. 15 anos comecei a trabalhar. Não existia nem mesmo recepcionista no escritório. Como que funcionava o escritório, como funcionava a empresa naquele momento? Era uma empresa que tinha ali profissionais focados na execução da contabilidade, né? E
esses profissionais, eu lembro que existia um revezamento para atender, porque naquela época não tinha WhatsApp, pasmem, não existia o WhatsApp, tá? Ele não existe desde todo sempre. E quando ele começa a existir em 2013, mais ou menos ali, né, passa a ser mais efetivo, ele também ainda não é utilizado. Eu lembro que o escritório adota o atendimento por WhatsApp em 2015 para 2016, foi bem tardio, tá? Em 2012 nós não tínhamos recepcionista nem secretária, então o que acontecia era existiam os profissionais técnicos que, ao mesmo tempo que executavam o seu trabalho, atendiam o telefone, então existia um rodízio para atender o telefone. Eh, Esses mesmos profissionais atendiam o balcão, né? E talvez a pessoa que estava mais próxima do cliente era eu, por ser o office boy que ia no cliente levar documento, né? Então, por que que eu estou trazendo esse ponto? Existe uma evolução aí, já são 12 anos comparado dessa data para hoje. Quanta coisa mudou no mercado? Não se imagina hoje um atendimento de um escritório de contabilidade feito dessa forma. Uhum. Da mesma forma que. E por que eu estou falando isso? Porque é uma provocação. Quantos os nichos de mercado que ainda se imaginam nesse tempo? Ainda se imaginam fazendo coisas que faziam em 2010, 2012, 2014. Não existe mais esse mundo, né? Nós precisamos olhar para um atendimento para a realidade atual. Hoje as pessoas querem um atendimento diferenciado. Elas querem ter esse prazer de ser cliente, de se sentir cliente, né? Naquele período, era bem essa situação. Eu lembro que, quando o cliente estava insatisfeito, eu era o primeiro a saber. Porque quando eu passava na empresa dele no dia 5, quando eu passava no dia 15, levando documentos, impostos, o que fosse, era para mim que ele reclamava. Era para mim que ele falava: olha, eu não estou gostando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu lembro que eu chegava e falava. Era meu papel falar: olha, tal cliente falou isso, isso e isso. Tal cliente, tal coisa. Né? Então, olha como a satisfação do cliente. Isso, e detalhe, tá? O dono, na época, o patrão, ele se importava com o atendimento. Ele se importava com o atendimento. Percebam isso, mas não com a satisfação. Uhum. Tá? Por quê? Porque era ruim? Não, porque naquele tempo você tinha apenas que atender. A realidade de mercado era essa. Então ele se importava com o atendimento. Os profissionais que eram técnicos não tinham uma aptidão própria a um atendimento, mas se dedicavam ao máximo para conseguir fazer um bom atendimento. Só que isso não gerava experiência do cliente. Isso não gerava Exatamente. satisfação. E a diferença de atendimento, agora você falando, me vem na memória aqui. Algo que, igual você falou, às vezes o pessoal fica muito preso em como era antigamente. Então, por exemplo, loja, comércio tradicional. Ah, Thaíline, tem uma loja aqui. Como que eu posso fazer para começar a aplicar a satisfação do cliente aqui dentro da minha loja, né, com os meus clientes? Hoje a gente sabe que as pessoas gostam muito de fazer compra online. Sim. Então, às vezes, por conta do trabalho, horário de trabalho, a correria do dia a dia, Rotina. em vez de ir até a loja, ela prefere mandar uma mensagem para essa loja. Então, tem aqueles clientes que continuam, né, indo até a loja, querendo ver o produto pessoalmente, tudo. E geralmente essas lojas fazem um atendimento excepcional. Algumas delas, né? Tem uma até que eu me recordo bem que eu fui comprar um presente aí esses tempo atrás, e assim, o atendimento de WhatsApp para um atendimento presencial é totalmente diferente. Se eu fosse levar em consideração o atendimento que eu tive de forma digital, eu não voltaria na loja. Eu não iria na loja. Quando eu cheguei no presencial, mas por quê? É muito tradicional, é aquele negócio de abraçar o cliente, Envolve. de envolver o cliente. Então, para quem atende de forma digital, o prestador de serviço digital, por exemplo, tem uma missão que eu posso falar que é muito mais árdua, porque você não consegue ter essa humanidade, esse relacionamento pessoal com o cliente. Então, você atender um cliente de forma digital e conseguir trazer humanidade para ele, um atendimento personalizado, é difícil, porque não tem olho no olho, né? Então, você tem que tentar se desenvolver ainda mais, desenvolver habilidades nisso, né? Por exemplo, eu mando mensagem para uma loja e falo assim: ah, eu tô querendo tal sapato aqui. Já recebi situações assim: ó, esse sapato eu não tenho mais, acabou. Eu, ah, tá bom, entendi. E ficou E por isso. cri-cri, né? Sendo que se a pessoa falasse assim, ó, desse modelo eu não tenho mais, mas eu tenho esse, eu posso te mandar uma foto? Já ia trazer aquela sensação de caramba, que Quer me exclusividade, quer me ajudar? atender, quer me ajudar, quer resolver a minha dor. Porque se eu entrei em contato é porque eu tô precisando disso, Sim. certo? Então, assim, às vezes fica muito nesse
E nisso é onde nós vemos um ponto que as empresas pecam muito. As empresas ainda têm dificuldade de entender, é porque eu não vendo digital, é porque eu vendo Exato. tradicional. A grande verdade, para quem está me ouvindo, presta atenção nisso, isso não existe mais, né? E cada vez isso vai ficar bem mais explícito. Digital e presencial se tornam uma coisa só. Os nossos clientes que antes eram ditos tradicionais, por que tradicional? Porque eu ia presencialmente, porque estão aqui, às vezes é vizinho. Tem cliente aqui que está aqui do lado do nosso prédio, tá aqui, tem cliente embaixo do nosso prédio. É, e hoje, esses clientes não têm mais contato presencial com a gente. Não porque não quer, é porque a vida tem se tornado cada vez mais assim. Os contatos de negócio, de compra, de venda, se tornam cada vez mais digital. Muitas vezes, a pessoa faz uma reunião presencial com você, isso aconteceu comigo ontem, e ela pede para você mandar no WhatsApp dela depois. Por quê? Porque ela precisa, isso tem se tornado cotidiano, né? Eu prefiro comprar algo no WhatsApp do que numa ligação. Uhum, Opa, então perceba o quanto o digital tem ocupado esse espaço. E as empresas, às vezes, têm algo que você disse. O atendimento presencial é incrível, impecável, entrega uma experiência que marca, que é marcante, mas tratam o canal digital como algo paralelo e não como também um canal da empresa, uhum. enquanto o cenário ideal seria. Tudo isso é a minha empresa, né? A minha empresa ela está presencial, ela está digital e a entrega que eu vou fazer tem que ser a mesma, né? Exatamente. Né, igual você disse, é um desafio, né, um desafio e eu até gostaria de ouvir assim de você assim dicas práticas, né, para quem está querendo melhorar esse atendimento digital, né, você que está ali, dicas práticas para conseguir fazer isso. Mas a grande verdade, enquanto você foi falando, eu fui refletindo. Da mesma forma que a empresa consegue fazer você se sentir abraçado presencialmente, ela precisa fazer você se sentir abraçado quando ela está te atendendo no WhatsApp, ou Exatamente. no Instagram, ou em qualquer outro meio digital, Uhum. né? E como que você acha que as empresas podem fazer isso? Por onde Ítalo, ela começa? um dos principais pilares, que é algo que eu trabalho muito com a minha equipe, é a escuta ativa. É você, de fato, escutar, ouvir o teu cliente, ali, o que que ele quer, o que que ele está precisando, qual que é a dor dele naquele momento, e focar na solução. Isso Uhum, também entra em situações de cliente que está um pouco irritado com alguma coisa, que está bravo com alguma coisa, né? Então, geralmente, esse tipo de atendimento, ele assusta um pouco quem está ali, né, na uhum. frente de Se a pessoa não estiver atendimento. bem preparada, Se não não tiver um estiver bem treinamento. preparada, ela vai assustar, ela vai tentar passar isso para outra pessoa, não vai querer assumir responsabilidade de atender aquele cliente, né? Se ela também não tiver um emocional preparado, principalmente, eu lembro que quando eu entrei no sucesso do cliente, uma das principais coisas que você foi passando para mim era para eu trabalhar o meu emocional. Eu Sim. lembro que você se preocupava muito com isso. Então, assim, a pessoa que ela está recebendo um atendimento pelo WhatsApp, ela tem que ouvir, tratar com personalização aquele cliente. Então, deixa eu ver, o Ítalo mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que que o Ítalo precisa, o que que ele quer. É o exemplo do sapato que eu passei para Sim, você. Então, poxa, a Tailina, ela tá querendo um sapato. Não tenho esse sapato agora que ela quer, mas eu tenho outros modelos. Caramba, eu tenho uma loja de sapato. Olha quanto exatamente. sapato eu tenho. Será que eu não tenho outro? Será que eu não posso agradar? Às vezes, pelo atendimento que ela fizesse, mesmo que não tivesse alguma coisa que eu quisesse. Quando eu pensasse em comprar alguma coisa, eu ia Você se voltar onde? lembraria. Lá. Eu ia lembrar. Ela ia me deixar uma marca ali, uma experiência de um bom atendimento, sabe? Uhum, Então é muito interessante isso. sim. Então, hoje, de forma prática, né? Se a gente for começar a aplicar sucesso do cliente, experiência do cliente, na empresa menor que seja. Primeiro passo, ter alguém especializado para atendimento, não é qualquer pessoa que possa Que ficar seja nessa frente. treinado para isso. Com certeza. Não tem como pegar uma pessoa, chegou ontem na empresa e falar, ó, tô, atendimento para você. Porque às vezes a pessoa vai trazer experiências da vida dela, do cotidiano, da rotina dela, e não pode ser assim. E aquilo é a cara da sua empresa. Exatamente. E ó, algo que é muito legal, que eu já ouvi e isso ficou marcado para mim. A gente só tem a oportunidade de ter uma primeira boa impressão uma única vez. Sim, Ou é boa ou não é. Então você só tem essa oportunidade uma vez. Pode ser algo bom e pode ser algo ruim, né? sim. Então, por exemplo, para as empresas que fazem vendas, como nós, o primeiro contato do cliente é com quem? Com o vendedor ali, com o consultor comercial. Se ali você não tem um atendimento
personalizado para aquele cliente, tentando resolver a dor dele, isso é muito importante, porque às vezes o cliente entra em contato com você e ele tá com uma dor e você tem que entender se o teu produto resolve de fato aquela dor. Porque um pilar também muito importante é a transparência. Porque isso gera confiança. Isso gera confiança. Então, se eu entrei em contato lá, porque eu estou querendo abrir uma empresa, mas essa consultora comercial, ela entende, ela identifica que eu ainda não tenho um faturamento para manter uma empresa, opa, talvez eu possa começar no Carnê-Leão, talvez, dependendo, eu possa continuar como autônomo, posso ter um MEI, né? Então, é entender a necessidade do É cliente resolver e resolver efetivamente. efetivamente. É. É isso. Uhum. Entende? Então a gente precisa ouvir o nosso cliente, entender o que ele quer e ter um atendimento personalizado. Atender por atender é eu te mandar uma mensagem e você me responder. Mas Sim, você não vai me responder com personalização, sim. tentando resolver o meu problema. Você só não vai me deixar no Uhum. famoso vácuo. E vamos pensar, né? Com o avanço da tecnologia, as IAs e tudo mais, esse atendimento mecânico, ele não vai ser feito por humanos. Não, Entendeu? Se é um atendimento, clica aqui para isso, clica aqui para aquilo, responda sim para isso, responda. Cara, isso já existe inteligência que faz, entendeu? exatamente. A grande sacada, né, da experiência do cliente nessa linha que você está trazendo que eu vejo, é eu demonstrar desde o começo para o meu cliente que eu quero ajudar ele a resolver o problema dele, né? Hoje, todo mundo, quando você fala vendedor, né, as pessoas já pensam vendedor o quê? Pô, é o cara que vai me empurrar um produto a todo custo porque ele tem uma meta para bater. Essa é a Exatamente. visão sobre vendedor. Cara, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Aqui na Primor, para a gente vencer esse problema, nós tivemos que remodelar até mesmo a forma de comissionamento da nossa área de vendas, para as pessoas entenderem que o objetivo não era vender por vender, né? Então, essa preocupação, né, e passa lá essa área por você hoje, né, é, ela deve ser constante. Eu tenho que resolver o problema, né? Citou esse exemplo do sapato e você citou a questão primeiro da escutativa. E aqui eu fiquei tentando pensar. Quando você chegou, escutativa, às vezes é escutar até mesmo aquilo que o cliente não fala. Uhum. Porque aquilo que ele fala está escrito, está dito, você percebeu. Mas a pessoa com um atendimento diferenciado, né, querendo gerar uma experiência para o cliente, ela vai escutar o que o cliente não fala. No seu caso, esse exemplo que você citou, o que você falou? Eu quero um sapato. Né? O que você queria dizer para ela? Eu estou precisando de um sapato porque eu tenho um evento ABC e esse evento é amanhã, eu preciso do sapato hoje. Entende? Porque você não está tentando comprar um sapato. Você está tentando resolver o problema de ir para um evento. Vou dar um exemplo. Você tinha uma festa de casamento e você não comprou o sapato. Aconteceu alguma coisa, o sapato que você tinha estragou e você precisa do sapato, né? Então, a pessoa ela tem que perceber isso em você. Óbvio, né? Ninguém é vidente, ninguém vai adivinhar tudo, mas perceber o que está realmente, qual a real dor do cliente. A real dor do cliente não é comprar um sapato. A minha real dor quando eu vou a um restaurante não é porque eu quero comprar comida, né? Às vezes acontece. Mas assim, a minha real dor é porque eu estou com fome. Eu preciso me alimentar, né? E na minha cabeça, né, para quem, por exemplo, tem uma alimentação pelo menos padrão, né, que se alimenta nos horários e tudo mais, por exemplo, se eu não almoçar, eu vou ter dor de cabeça. Se eu tiver dor de cabeça, eu não vou produzir à tarde. Se eu Uhum. não produzir à tarde, eu não dou conta da minha agenda. Se eu não dou conta da minha agenda, meu serviço acumula. Eu sei exatamente a minha dor de não almoçar. Então, na minha cabeça, não tem como eu não almoçar, Uhum. ok? Então, isso é padrão, né? Então, qual que é a escuta que deve vir? Eu chego no restaurante. A escuta é: eu preciso me alimentar, eu preciso ter alimento, eu preciso que seja rápido, porque todo mundo está com pressa, eu não posso esperar 1 hora e meia para almoçar. Então, isso precisa estar muito claro, mesmo que as pessoas não digam, né? Essa Exatamente. leitura do contexto, né? E talvez isso é uma dificuldade hoje, porque, na minha visão, vou te dar a minha visão, e se eu estiver errado, você pode me corrigir tranquilamente, mas eu acho que porque as pessoas ainda não entenderam essa diferença de atendimento e experiência, Exatamente. né? Porque daí pegam, assim, uma pessoa que não está preparada para fazer o atendimento, atende aí, né? Pegam o vendedor, né? Atende aí, né? Pegam, sei lá, o caixa, recepcionista, atende aí e não avalia se aquela pessoa tem condição de atender realmente.
né? De resolver o problema, De né? resolver o problema, E resolver aí, a dor. E um ponto também muito importante é o gestor do negócio abraçar a causa. sim. Porque se, por exemplo, você chega em mim e fala assim, ó, Tailine, atende aí nossos clientes, não sei o quê. Como você disse, o antigo patrão, o antigo Uhum. chefe que você tinha, ele se preocupava com o atendimento. Mas Em e a tudo tá feito experiência? na hora, em garantia e tal. Exato, e a satisfação? Então, assim, o gestor do negócio, ele precisa entender o que que é a experiência, o que que o meu produto pode fazer pelos meus clientes, né? E conseguir passar essa cultura organizacional para toda a equipe. Então, tem que ter um ponto-chave, uma pessoa que faça isso acontecer, que esteja monitorando, que esteja acompanhando, mas isso tem que se tornar uma cultura organizacional. Porque Sim, satisfação do cliente não é só uma pessoa, não é só a pessoa do atendimento que faz, é a empresa. sim. Então, não é a Tailine da Primor Contábil que me atende bem. É a Primor Contábil que me atende bem. É a Primor Contábil que resolve a minha dor. E, e isso é a linguagem da empresa. A linguagem da empresa. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Porque senão começa a criar aquela individualidade. Ah, eu só quero falar com fulano, porque é fulano que resolve a minha dor. A gente já viu isso acontecer. Eu já fui Muitas uma vezes. pessoa assim, né? Meu Uma vez eu Deus. fiz uma contratação de um pacote de viagem e a pessoa que me atendia para vender era muito recíproca. Mandava mensagem, perguntava se estava tudo bem, você ficou com alguma dúvida para assinar o contrato, nanana. Ok, eu assinei o contrato, nunca mais tive contato da pessoa. Sumiu. Sumiu. E é importante ter o contato pós-venda. Ou seja, a sensação que você ficou, eu era importante até comprar. Depois que eu Eu comprei, era um número, exatamente. entende? Eu era um número. Então, ok, contei para meta, contei para venda, ok, já paguei a primeira parcela, então tá tudo bem. O cartão já tá correndo lá, se eu não pagar, o problema é meu, Uhum. né? Então, eu acho que lá tá tudo bem. E nisso ficou. Também não fui atrás, falei, já tem minha viagem, tudo. Mas eu tive um imprevisto e eu não consegui ir nessa viagem. É, aquela viagem? É aquela viagem. E eu Essa falei, viagem tem essa história. viagem tem história. Eu falei assim, então eu vou atrás de cancelar essa viagem, né? Foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade para eu conseguir fazer um cancelamento, porque a pessoa não me respondia, nunca tinha tempo para me responder. Ou seja, Quando eu para ia, vender ela tinha tempo. com certeza. Para o Quando pós-venda, eu ia até o local, ela não estava lá. E outra pessoa não podia me ajudar. Olha que incrível. Era só aquela pessoa que podia me resolver. Eu falei, poxa, mas que empresa que é aqui, entendeu? então por que tem mais de uma pessoa Foi aqui? Se ninguém uma resolve nada, demite dificuldade. tudo. Gente, foi uma dificuldade para eu conseguir resolver esse problema. A minha experiência até hoje é horrível. Eu não indico para ninguém. Sabe? Se falar o nome, vai fazer viagem de tal lugar, não vá, porque a minha experiência essa. E o Ah, boca a boca, meus amigos, mesmo ele já vai era, né? aonde tráfego pago não vai. Ah, e depois você vai contar em off aqui pra gente o nome da empresa, porque na hora que a gente for planejar Vou as férias, comunicar nós todos. já não vamos lá. E assim, eu fui no Reclame Aqui, porque eu queria jogar aquela insatisfação, porque eu já tinha Sim. reclamado no WhatsApp, e eu achei que a reclamação, porque a reclamação ela tem esse poder, ou ela pelo menos deveria ter esse poder, de fazer o outro repensar e tentar ajudar o meu problema. Então, quando eu reclamei ali, eu achei, poxa, agora vão tentar me ajudar, vão tentar resolver o meu problema. Pelo contrário, Ó, você tá falando aí, eu até peguei meu celular aqui, porque eu tô passando por uma situação bem similar. Tem um cidadão que eu comprei um curso há um ano, um curso online baratinho para uma determinada função, né? Não vou explicar. E eu comprei um curso. Olha o que aconteceu na situação, tá? Isso há um ano atrás, gente. O curso custava menos de R$ 100. Era um curso ali para aprender uma coisa básica e tal. Eu comprei o curso. Ao comprar o curso, por algum motivo, e assim, né, ao meu ver, a empresa agiu de má fé, tanto é que, né, hoje, eu até trazei para gravar o podcast por isso, porque eu estava fazendo denúncia no Procon, na Receita Estadual. eh, Se cliente quer prepare, porque vai reclamar. chegar aí, né? Não, mas eu avisei até no WhatsApp aqui, ó, tô fazendo isso, tá? Né? O que que aconteceu? Eu comprei a primeira coisa, embutiram dentro da venda uma outra venda de um produto que eu nunca recebi, não sei nem onde está esse produto, né? E eu não pedi, né? Meu primeiro ato. Eu fui, consultei no site da pessoa, da página de vendas da pessoa, o canal de suporte. O canal de suporte era o único e-mail, não tem telefone. Já começa aí uma experiência difícil, porque demonstra para mim uma empresa que não tem abertura a dar suporte ao cliente. Então, se não tem alguém no WhatsApp de forma proativa, não tem um telefone para você ligar,
Opa, essa empresa não está disponível para te dar um suporte em tempo real. Essa é a primeira questão. Então, para quem, né, está ouvindo, e como nós temos muitos clientes do digital, cliente, presta atenção nisso. Se você também não está deixando um canal de suporte ativo para o teu cliente, algo está errado no teu atendimento. Por que que você precisa se esconder? Essa é a sensação que eu tive lá na época já. Opa, esse cara só deixa e-mail porque ele precisa se esconder porque dá muito problema. Foi isso que eu senti. Ok, mandei o e-mail informando exatamente o que aconteceu. Existe o Código de Defesa do Consumidor, cancelamento de 7 dias grátis, era uma compra de pessoa física, eu teria esse direito. Não fui retornado desse e-mail. Acontece que eu estava no meio de um turbilhão de coisas, era época de imposto de renda, né? Foi em abril do ano passado, construção da minha casa. Eu esqueci. Esse valor foi cobrado, né? Então eu paguei menos de R$ 100 no curso, mais de 200 num produto que eu não recebi, e eu esqueci isso. Esse fim de semana, eu estava num compromisso da igreja, meu celular apitou. Fui olhar, compra aprovada de 200 e poucos reais. Vi o nome, aí eu me recordei do que se tratava. Ou seja, fizeram uma. Aí hoje eu olhei e, na verdade, fizeram duas renovações automáticas no meu cartão dessa mesma empresa, eh, cobrando por um produto que eu não recebi, por um atendimento que eu não tive. Aí eu comecei uma atitude bem transparente, assim, bem ignorante mesmo. Eu comecei nos vídeos de Reels e comecei a comentar, comecei a mostrar a minha insatisfação mesmo, de protesto, porque isso para mim é roubo. Né? Se você não recebe algo e paga por algo, você está sendo roubado. Sim. Não tem outro termo. É, então, comecei a fazer. Isso eu já tinha tentado contato no número de WhatsApp que apareceu, que eu consegui, fui fuçando. Achei um número fixo que só dá fora, que só dá desligado, telefone celular só dá fora de área. Mandei uma mensagem no WhatsApp e comecei a fazer esse movimento. Tem outros e-mails. E aí depois, a hora que eu comecei, entre aspas, criar um certo clima ruim nos vídeos do WhatsApp, né? Porque eu deixei bem claro, não comprem produto golpista. Bem claro. É a sensação que eu tive. Né? Aí começaram a me responder. Poxa, será que precisa chegar a esse extremo? Será que precisa chegar ao extremo de você denegrir a imagem da tua empresa para você resolver o problema do cliente? Exato. Não é muito pior? Essa situação que você passou, né? Precisava disso. Ah, mas às vezes não queria cancelar a venda porque ia perder dinheiro, ia ter que te pagar de volta, talvez. Ok, mas além de pagar de volta, fez, né? Você está aqui numa empresa, tem 50 pessoas e tem pessoas que viajam. Sim, Essa pessoa poderia ter ganhado diversos clientes aqui dentro. com certeza. Então, por exemplo, quando eu entro em contato, eu falo, ó, não deu certo, não vou conseguir ir nessa, eu tô com uma dor. Caramba, eu tô pagando uma viagem que eu não vou conseguir usar. Gente, eu tô desesperada, me ajuda aqui, E né? essa é uma frustração para o cliente também. Era uma Com férias. certeza. Era Meu férias, pelo Deus, amor de Deus. que frustração, né? Acho que é uma das maiores. Então, assim, não tive retorno, foi algo que eu tive que ligar em outras centrais para conseguir resolver. Foi muito trabalhoso e se o teu cliente ele tem muita dificuldade, seja para usar o teu produto, seja para adquirir o teu produto, viu? Ó, o pessoal que cuida aí da área de marketing, se você divulga o teu produto e tem uma dificuldade do cliente conseguir chegar na aquisição, meu amigo, você já está perdendo muitos pontos, né? Já está queimando muito a experiência. Exatamente. Então, assim, todas essas marcas vai criando uma má experiência, aquele cliente não volta, gente. Não volta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E entrando nessa parte de facilidade e dificuldade do cliente, engloba tudo, Ítalo. Satisfação do cliente é algo tão interessante. Eu gosto tanto de falar desse tema, porque ele não começa só no atendimento, ele começa numa rede social, ele começa numa divulgação qualquer que apareceu ali. Então, por exemplo, se eu tô é, outro exemplo importante, é legal a gente trazer essas coisas Sim. reais, né? Teve um tempo atrás, acho que ano passado, uma colega de trabalho falou assim: Ah, eu quero comprar uma marmita, né? Vou ficar por aqui e tal. Aí o pessoal da sala falou: entra em contato com tal, tem Instagram. No Instagram, não respondia mensagem, não tinha na bio o número de WhatsApp, mas queria vender. Meu Deus, mas como vende? Mas queria vender. E aí, quando, depois de muita dificuldade, depois de muitas horas, conseguiu entrar em contato com a pessoa, foi passado um feedback para a pessoa. E a pessoa não aceitou.
Ela ainda ficou brava. Ficou brava porque ela não aceitou que, Meu nossa, estão Deus. falando para mim colocar é o jeito que eu trabalho. Então, assim, se é o jeito que você trabalha, se é o jeito Então, que você quer fazer, não reclame se você perder clientes não ou até reclame se a não empresa adquirir, quebrar. né? Ou não adquirir. Então é muito sério isso, né? Muito Sim, sério. E o feedback, ele é muito importante. Então, sim. assim, quero saber hoje, Tailine, como que tá a experiência da minha empresa, dos meus clientes aqui, porque eu tô com a minha empresa rodando e nunca pensei, eu tenho um bom atendimento, mas eu nunca pensei em testar como que tá a satisfação. Primeira coisa, roda uma pesquisa de satisfação. É a famosa pesquisa de NPS. NPS. O que Esse que é é o a nome. pesquisa de NPS? É onde vai os numerozinhos de 1 a 10 e você pergunta quanto daquilo ali o cliente indicaria a tua empresa. Ah, então eu indicaria muito, 10. Ah, eu indicaria mais ou menos 6, 7. E Então, essa assim, pesquisa é valiosa. é valiosa. Então, primeira coisa, tenta entender com o teu, como que está essa satisfação do teu cliente. Ele indicaria a tua empresa para outra pessoa? Será que ele está com você porque ele só está cumprindo o contrato ou porque ele gosta do teu serviço? Sim. Né? Isso para Uhum, situações recorrentes, né? Mas é aquele produto que você compra uma vez e pronto. Como que aplica a satisfação? Como uhum. que acompanha o cliente, né? É muito interessante isso, porque se eu vendo um produto para um cliente, ok, eu vendi, fiz a minha missão aqui. Só que tem algo por trás. Eu tenho que fazer esse cliente voltar. Eu tenho que fazer esse cliente querer estar comigo. Quando ele precisar de um novo produto, ele lembrar que eu existo. Por mais que tenha outros concorrentes, ele lembrar que o meu atendimento é diferenciado Sim, e que o meu produto resolve a dor dele, é um produto de sim, qualidade. Então vamos por partes práticas agora, né? sim. Aplicando satisfação do cliente. Primeira coisa, né? Os gestores abraçarem a causa. Então você, empreendedor, empreendedora, É né, o primeiro guardião da primeiro experiência do guardião. cliente. Então você tem que abraçar essa causa, você tem que entender, né, o produto que você tem e a dor que ele resolve. Ah, eu entendi que o meu produto ele resolve tal dor de cliente, então vou trabalhar em cima disso. E aqueles clientes que passarem aqui para resolver essa dor, eles vão ter mais do que um produto, mais do que um serviço, eles vão ter uma experiência, que é o que a gente fala aqui, mais que uma contabilidade, uma experiência contábil, né? Show. Segundo ponto, ter pessoas no atendimento que abracem essa causa também e não que façam atendimento por fazer só para receber um salário no final do mês. Então a pessoa ela precisa entender que ela tem que resolver uma dor do cliente, ela tem que ter uma escuta ativa, ela tem que Uhum. se colocar no lugar do cliente principalmente, né? Então tem que estar aberto sim a receber às vezes uma reclamação, a passar a pesquisa e receber sim algumas críticas, né? Porque tem pessoas que têm medo, não vou rodar não, já sei que vão falar um monte de coisa, então não quero resolver esse problema não, deixa Tem lá, que vencer essa barreira. enquanto o cliente não vir falar, para que eu vou atrás? Para que eu vou mexer no que Uhum. tá quieto, né? É, até porque quando o cliente vem falar, né, nesse caso, geralmente já é tarde, né? Muito tarde. Muito tarde. Ou você faz esse contato com o cliente para entender com ele como que tá a experiência dele, e às vezes ele vai ter abertura para falar, ó, eu tô passando por isso e tal, e algo valioso, né? Eu rodei uma pesquisa, o cliente falou para mim que ele tá se sentindo assim, eu não resolvi nada daquilo. Não adianta eu fazer outra pesquisa achando que melhorou com o tempo, não. Eu tenho que ser proativo. Eu tenho que ir na dor daquele cliente e resolver na raiz. Detalhe, se você fizer a pesquisa e não tiver nenhuma atitude depois, na próxima pesquisa o cliente vai falar para você: eu não vou responder, você não mudou nada. Exato. Na verdade, você nem via daí, porque eles não vão responder. Porque você não Exatamente. resolveu aquele problema, né? Até na última pesquisa que eu passei aqui com os clientes da Primor, né? E continuo passando, porque nós temos uma carteira grande de clientes, né? Então eu tô indo É cíclico, né? por tópicos ali, né? Por partes. E uma dos clientes que respondeu, ele falou assim: Nossa, que legal que você fez contato comigo. Eu achei que ia ficar só por isso mesmo, porque geralmente é assim nos lugares. Cara, quando ele falou aquilo, ele é um cliente novo, ele entrou recentemente aqui, né? Então a gente fez a pesquisa ali e depois dessa pesquisa eu fiz um contato pessoal, né? Então eu vou lá pelo meu número, eu entro em contato com essa pessoa. Ó, fulano, eu recebi aqui, ó, gostei muito do teu feedback, obrigado, não sei o quê. Então a gente tem que ter isso. É uma diferença e é trabalhoso, não acho que é fácil, né? Pelo contrário, é trabalhoso você fazer isso. Toma muito tempo, atendimento toma tempo, né? Quando você faz um atendimento personalizado. Então, o que que a gente faz com essa pesquisa? Coletei dados, respondi os meus clientes, cliente, ó, eu vou ser você aqui na empresa, né? Então, essa dor sua é a minha dor, eu vou te ajudar a resolver isso aqui. Então,
a pessoa que vai estar na frente do atendimento, na experiência do cliente, ela tem que ser essa pessoa, a que tenha empatia o suficiente para fazer da dor do cliente a dor dela e queira resolver como ela queria que fosse resolvido para ela, né? Certo. Então, esse é um ponto crucial também, Show. tá? Muito bom. Cara, eu tô aqui, eu fico horas aqui se deixar, porque tá louco, quanta coisa preciosa e útil. Eu tô procurando aqui, Aline, porque ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente, e eu vou explicar por que que eu tô trazendo isso. Porque você Uhum. citou que o gestor, ele é o primeiro, né? Aquele que deve abraçar a causa, a gente estava falando das coisas práticas. É, porque o que que acontece? Quando o gestor, né, não abraça a causa, começa a aparecer muito problema, porque as coisas não vão rodar, Não vai né? rodar. Você tem que comprar a ideia. E eu me recordo de uma fase onde a Primor, quando começou a crescer, muita coisa passava pela minha mão, né? Isso fazia que muita coisa chegasse de volta na minha mão. Então, por exemplo, o cliente contratava, era eu que cuidava, era eu que dava atenção, eu levava o cliente para a operação, se ele não entendesse, o cliente voltava para mim com crítica ou com a reclamação ou com dúvida. Chegou um ponto que eu tinha medo de abrir mensagens de clientes. Olha o nível que era, eu era refém, eu tinha medo. Porque eu falava, deve ser algum problema, deve ser algo que o cliente não entendeu, vou ter que resolver. E quando nós fomos estruturando o sucesso do cliente dentro aqui da Primor, primeiro, isso diminuiu absurdamente. Hoje, para um cliente chegar, né, a mim, é porque ele precisa de algo que realmente só eu vou conseguir ajudá-lo na visão dele, ou porque ele tem um vínculo já e ele quer falar comigo mesmo, ele, né, porque cria-se isso e que bom, eu fico muito feliz de poder ser amigo, né, ser próximo de clientes. Tem clientes que, por exemplo, semana passada eu estava em Fortaleza, tem cliente que respondeu stories meu, pô, vamos aproveitar, vamos sair, vamos comer junto e tal. Eu fico admirado com isso, né? Porque são pessoas que, às vezes, pelo fato de atendermos a nível Brasil, que nunca vi pessoalmente. Eu tenho pessoas que eu já vi pessoalmente que, assim, se eu tiver em São Paulo e não mandar uma mensagem, você fica brava comigo. Uhum. Então, assim, é muito bom isso. E ontem eu recebi uma mensagem que vai muito nessa linha do que você disse. Olha a mensagem da cliente. Eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização, né? Mas se estiver assistindo, ela vai saber que foi ela que mandou, então muito obrigado. Ela mandou assim: Cara, tô cada dia mais satisfeita com o serviço de vocês. E me admira como criaram um ecossistema de solução tão alinhado. Eu tenho esse objetivo na minha empresa e tenho enfrentado grandes desafios. E no fim, ela me pede ajuda, se eu conseguiria fazer uma mentoria, um curso para ela, né, explicando como que nós fizemos tudo isso. Quando eu recebi essa mensagem aqui, né, eu nem mandei ainda para vocês, depois eu tenho que mandar o Uhum. print ali para você ter. Mas eu fiquei assim admirado porque ela conseguiu perceber e não é uma coisa que nós falamos, o quanto as coisas se comunicam. E isso é satisfação e experiência do cliente pura, né, que é o que você disse. Então o gestor, ele precisa comprar ideia, quem estiver atendendo precisa ter uma escutativa, né? É preciso realmente ouvir o cliente, talvez através das pesquisas de satisfação, e é preciso implementar melhorias constantes para evoluir, Com certeza. né? E talvez aqui que é o maior gargalo que as pessoas precisam se atentar, né? Como que você faz hoje, né, para estar o tempo todo implementando melhorias? Eu vou dar um exemplo. O Primor tem 50 pessoas, somando área de marketing, área de financeiro. Então, vamos pegar um exemplo. O financeiro é uma linguagem mais dura, eu acho que é uma palavra muito forte, mas uma linguagem mais séria, né? Como implementar melhorias ali no financeiro que está cobrando o cliente, que está emitindo cobrança, que, vamos dizer assim, é a famosa área do preto no branco, é contrato, é boleto para pagar, boleto para receber. É um pouco mais delicado. Como lidar isso, por exemplo, numa operação? Nossa operação é técnica, né? Não é uma operação de vendedores, é uma operação técnica, né? Que pessoas formadas, que estudaram para aquilo, que se você perguntar para ela, eu posso fazer isso? Ela vai falar, não pode, porque não pode, né? Como implementar melhorias nesse universo e como implementar melhorias, né? Depois, então, passei por esse processo, já entendi, melhorei meu atendimento, estou fazendo pesquisa de satisfação. Qual que é o processo que você usa para implementar essas melhorias no dia a dia hoje? O mapa da jornada do cliente. Então, a gente Esse é o nome, Mapa da Jornada do Cliente. jornada do cliente, a gente tem que mapear
qual é a jornada que o meu cliente tem. Então, ele identificou que ele está precisando de alguma coisa, onde que ele me busca, onde que ele me encontra, numa rede social, né? Como que ele faz? É um contato direto por WhatsApp? Qual que é a jornada que o meu cliente passa até ele chegar no produto final ali dele? O que que é, né? Então, se é aquele produto que é eu compro, recebo e acabou ali, ok, é uma jornada que tem até um fim ali. Mas isso não quer dizer que depois eu não posso fazer contato com esse cliente, né? Vamos supor que você comprou um carro comigo. Comprou uma Dodge Ram. É assim que Olha fala? só. Então você comprou um carro lá. Então o Ítalo comprou um carro, ok? Talvez por agora você não vai querer nenhum carro. Mas eu posso fazer contato com você depois perguntando, Ítalo, e aí, cara? Como que você Então, tem se sentido? Como que tá? Deu algum problema? Como é que tá as coisas aí? Você vai ficar, caramba, uai. Então, né, não é só vender, entende? Então, ter esse pós-venda aí é muito importante. Então, a venda, ela acaba, de certa forma, dependendo do produto ali, se não é um produto recorrente, o cliente comprou, pagou, ok? Se até ali foi tudo bem, às vezes as pessoas largam de mão. Ah, então até aqui eu vendi, o cliente comprou, ok. Mas e o pós-venda? E saber se ele usou, se para ele deu certo? Às vezes, dependendo do produto, se o cliente não saber usar, ele pode ter uma experiência negativa. E às vezes não é porque o teu produto é ruim, é porque o cliente não soube usar da maneira sim. correta. Então é muito importante para quem vende produto de beleza, por exemplo, de forma digital. Ah, o cliente comprou. Manda um manual explicando. Manda algumas dicas de como usar. Vídeo, apresentação. Exatamente. Então ajuda o teu cliente. Isso é o famoso onboarding que a gente Sim. tem aqui. Então é aquele fluxo onde o cliente passa, né? Qual é a jornada que ele tem? Qual é o fluxo que ele passa? E através desses pontos, a gente vai mapeando. Ah, então aqui, ó, é dessa forma. Isso aqui a gente tem que mudar, porque não tá muito legal, não tá se comunicando. Ou o cliente passa uma informação aqui, ali na frente ele passa a mesma. Financeiro que você mencionou. Se o cliente não tá pagando, é porque ele não tá vendo valor no teu produto. Uhum. Porque, por exemplo, você vai deixar de pagar uma coisa que você, Ítalo, não deixa de pagar de forma nenhuma, que é essencial. Academia. Academia é essencial. Então, se o Ítalo para de pagar a academia, você que é tão focado, que tem uma vida ativa nesse sentido, se você para de pagar, o dono da academia tem que se atentar. Pô, o que está acontecendo com o Ítalo? Será que Tá indo para aconteceu? outra, tá, né? Exato. Então, o que será que aconteceu? Então, a gente precisa estar ciente dos clientes que a gente tem. E se, porventura, a gente tem uma grande quantidade, estou falando de empresa muito grande, que uma pessoa só não consegue controlar Sim. tudo, não consegue acompanhar todo mundo. Então, vamos ter subdivisão. Vamos ter uma pessoa para gerenciar cada carteira de cliente ali, para não deixar escapar, Uhum. sabe? Para entender o que está acontecendo, para ver, para não deixar passar nenhum cliente. Porque isso é analítico, né? É algo que. Exato. E tem clientes até que são mais ativos do que outros, né? Então tem cliente ali que você conversa todo dia, mas é aquele cliente que está quieto, que nunca aparece, ele é menos importante? Não, ele Claro também. que não. Quando você olha para a questão financeira, muitas vezes ele paga o mesmo tanto. E aí? Exatamente. Mas Você, será que ele está né? vendo valor? Então, Então, assim, exatamente. se o cliente ele para de pagar o teu produto, se ele não volta a comprar, ou se ele tem um produto recorrente com você e ele para de pagar, alguma coisa está acontecendo. Então, nesse caso, eu, Tailina, a minha perspectiva é que, nesses casos, tem que validar com quem está na frente do atendimento o que está acontecendo com esse cliente. Uhum. Já tentou ligar para ver se o produto está fazendo sentido para ele? Por exemplo, aqui na contabilidade, já teve clientes que estavam com a empresa sem movimento e pararam de pagar. Pararam de pagar. Não tem movimento, não vou pagar. Não tem movimento, não vou pagar. Ai, meu Não Deus do estou, céu. não está entrando dinheiro, não vou Ao lado pagar. do gestor falando aqui, Ah, vou me transformar. então, Cadê? quando eu entro em contato, às vezes por uma ligação, uma mensagem, ó, cliente, eu estou vendo aqui, porque já aconteceu de eu ter esse contato, não que o financeiro passou ali, mas por eu ver que estava acontecendo desse cliente sumir, não estava nem respondendo as mensagens mais. Quando eu entrava em contato e esse cliente me respondia, ele ficava assim: ué, mas que serviço que vocês têm que fazer para mim? Por que que eu tenho que pagar? Então, eu enxergo que ele não está vendo valor no seu serviço, por isso Sim. que ele não está pagando? Ele não está tendo a percepção do que é feito, não é claro para ele. Exatamente. Então, assim, ele não é preço, gente, é valor. Uhum. Então, qual que é o valor que o meu cliente vê para ele manter o meu Sim. serviço? Quando as coisas apertarem para ele, será que o meu produto ele vai estar em ordem de prioridade para esse cliente ou não? Qual a listinha que eu vou ocupar, né? Qual Dos que listinha que eu vou não ocupar? são dispensáveis ou dos que são dispensáveis, né? Exato. Então, hoje, para a gente ter situações aí
práticas, a gente precisa ter um mapa da jornada do nosso cliente na nossa empresa. Então, a Primor, ela tem um mapa de jornada do cliente, ela tem todo um fluxo por onde o cliente passa, onde que são os pontos de contato, quem é responsável por cada área, né? Então, a gente precisa entender como que está esse fluxo do cliente, se Sim. está funcionando, se não está, fazer pesquisas, e aí a gente tem alguns modelos. Você mencionou a NPS, mas tem o CSAT também, que é uma pesquisa que a gente faz para avaliar uma determinada etapa. Então, vamos supor que o cliente ele saiu da venda, ele negociou e ele foi ali para o onboard. O que que é um onboard? Aqui para a Primor, né? É onde o cliente ele tem os primeiros passos, as primeiras informações. Então, hoje, né, a gente tem no time a Ana. Então, a Ana entra em contato com esse cliente, ela vai passar para ele os documentos que ela vai precisar, qual é o próximo passo, né, o que que ela vai fazer por ele. Ela vai acompanhar todo o processo do cliente. Enquanto a empresa dele não sair, ali a abertura não for realizada, a migração não for realizada, a Ana não vai sair do lado do cliente. Então, É um braço direito ali, um guardião nesse primeiro processo. exatamente. Então, a gente precisa ter guardiões em cada etapa do processo do cliente. Então, deu certo aqui a parte de onboard. Eu posso aplicar uma CSAT, se for o caso, né? Então, Para ó, avaliar se como que foi foi satisfatória essa aquela etapa. etapa? Exatamente. Tanto que na primeira, quando a gente remodulou, é isso, gente? Acho que Produção é isso. ajuda. Ó, a pedagoga aqui falando e errando, gente. Vocês dão uma gafe assim mesmo. Não, mas Reformulou, enfim, reformulou, isso aí. remodulou. Quando reformulamos ali, né, o fluxo do cliente, a gente começou a aplicar algumas CSATs para entender se estava fazendo sentido para o cliente ou não, porque no começo a gente viu que estava dando choque em algumas coisas. Então, quando a Uhum. gente mudou, hoje a gente tem a consultoria comercial, que não é uma venda mais, viu? Então, nenhum cliente Graças a da Primor Deus. passa por venda, ele passa por uma consultoria E comercial. não é só um nome bonitinho, é que a gente Não é só um remodelou nome. completamente a forma de venda mesmo. Exatamente, foi tudo, foi drástico, né, Sim. foi tudo, gente. A forma de falar com o cliente, até a mentalidade, né, a gente, teve que fazer algumas alterações para que a pessoa que estivesse ali tivesse essa mentalidade de ajudar a resolver uma dor e não só bater uma meta. Então, nós reformulamos a forma de venda, isso gerou mais vendas, vendas mais saudáveis, mais resultado, mais cliente fiel, mais indicação, mais venda de novo. Exatamente, Ítalo. É E o uma roda. venda saudável é algo muito importante, porque teve uma época que a Primor vendeu muito. Uhum. Você vai se Bem lembrar disso. acima disso, bem acima do, Muito, do mas normal. muito. Só que eu comecei a prestar atenção que os números não mudavam. Então a Exatamente. gente tinha uma quantidade X de cliente, entrava cliente, mas ao mesmo tempo saía muito cliente. Exatamente. Então, E talvez, assim, eu observo, né? E daí nessa época eu lembro que, assim, era da nossa preocupação na diretoria. Poxa, tá vendendo, tá vendendo, tá vendendo, mas o cliente não fica. Então tá tudo errado aqui dentro. E daí você percebe que, na verdade, nem é só isso. Tem outros fatores. Talvez você pode estar vendendo para o cliente errado, né? Porque exatamente. você não entendeu o seu ICP, você não entendeu o seu cliente ideal. Naturalmente você vai vender mal. E quando nós conseguimos ajustar isso, e depois esse ajuste de forma de venda, cara, é sensacional a tranquilidade hoje na venda. Com certeza. E isso impacta diretamente na experiência do cliente, porque se eu vendo algo para o cliente errado, ou seja, aquele produto em algum momento desse mapa, dessa jornada que ele tem, em algum momento não vai fazer sentido para ele, não vai agregar para ele. Então ele vai ficar frustrado, porque ele está pagando por um negócio que ele não está agregando muito para ele ali. Ou Sim, tinha outra coisa, outra opção, né? E isso é muito interessante, né? A gente criar opções para os nossos clientes. Por exemplo, a Primor Contábil, ela não vende só contabilidade. existem N Ela produtos, vende o né? carnê-leão, a gente faz carnê-leão, tem especialistas nas áreas, né? Tem uma empresa do grupo que atende MEI, que é consultoria para MEI. Sim, Então, se chega um cliente ali para Primor Contábil que a gente vê que para ele não é esse momento, então a gente vai alertar ele. Se ele sim. quiser, se ele bater o pé e falar, não, é isso que eu quero, ok, mas a gente vai fazer uma análise antes para entender se realmente isso faz Se sentido isso para faz aquele cliente sentido. e vai ser transparente com ele e dar a opção para ele. A gente não escolhe pelo cliente, mas a gente é consultivo ao ponto de dar possibilidades para o cliente decidir o que é melhor para ele. Show. Tá. Que aula, hein, gente? Então, Tá isso é louco, muito né? importante. Não, acho que, de verdade, acho que dá pra ouvir a Tailine falar desse tema, assim, brincando umas 5 horas.
De verdade. Ah, eu gosto Eu tô bastante. Gosto bastante porque a gente lida com pessoas, né. O Sim, César, ele fala muito isso, e você já falou também, que aqui na Prima a gente não lida só com empresas, a gente lida sim, com sonhos. Então isso aqui é renda para outra família, é sonho exatamente. de outra família Cara, que está em jogo. nós precisamos ter essa consciência. Eu sei que no dia a dia, eu falo assim por mim, você olha para a tua agenda, cara, ontem eu saí daqui meia-noite. Você olha para a tua agenda abarrotada de coisas, gente para responder, você até quer esquecer e transformar tudo em número, mas você não pode fazer isso. Seria um erro contra. Para quem quer manter princípios, seria um erro de princípio. Quando você olha para a tua carteira de cliente, como é o nosso caso aqui, né, sei lá, tem dezenas e dezenas de fisioterapeutas, por exemplo. Cara, são pessoas que se formaram, que sonhavam em ser um profissional de destaque, em ganhar dinheiro, em resolver um problema, pessoas que estudaram anos e anos e anos, médicos que estão talvez lá no plantão, no hospital, numa cidade pequena, salvando vida agora. Entendeu? Então, o que eu posso devolver, o que nós podemos devolver para os nossos clientes sempre essa garantia de que eu não vou olhar para ele como um número, de que nós vamos olhar para ele como um sonho, como uma carreira, como uma profissão. Pode ser a pessoa que talvez ela não tem formação e ela descobriu um nicho, nem terminou o ensino médio. Cara, que bom, vamos valorizar isso. Existe ali muita luta, muito sacrifício. Às vezes a pessoa passou coisas absurdas para conseguir o negócio dela. E isso precisa ser levado sempre em conta, porque isso faz você não esquecer de focar na satisfação do cliente. Exato. E Eu acho satisfação que isso que move a gente nesse sentido. exato. Então satisfação é para tudo, é para todos, né, porque Sim, os negócios só giram através de outras pessoas, não tem como exatamente. falar que a gente não depende de pessoas, é um Qual que é? ciclo. Eu quero pegar um exemplo aqui, até para a gente fechar, mas é um exemplo assim muito prático. Todo mundo aqui muitas vezes já passou por alguma decepção com bancos, né? Por quê? O formato de experiência de um banco, ele é antigo. Né? Qual que é o formato? Se você agrega muito mais, você recebe mais, né? Então, por Uhum. exemplo, se você é um cliente que movimenta muito, se você é um cliente que tem uma conta muito gorda, muito investimento, você é tratado no colo. Se você é um cliente novo, você é visto com desconfiança, né? E ok, você entregar produto melhor para quem é maior dentro da tua empresa, tá ok. É super justo você dar mais para quem te paga mais e te traz mais Com retorno, isso não é certeza. um erro. Mas eu não posso deixar aquele que chegou agora e que ainda é pequeno dentro da minha carteira ser tratado de uma forma ruim. E esse é o Exato. problema, né? Quando eu olho para as instituições bancárias, muitas vezes é isso que acontece, né? Eh, e eu estou pegando o exemplo do banco para tentar pegar algo que todo mundo usa, mas não é só no banco. Então, assim, você deve valorizar aquele que está há mais tempo, aquele que gasta mais, aquele que investe mais, você deve valorizar. Mas o seu produto precisa, a sua empresa precisa crescer junto, a ponto de que aquele que está lá embaixo também se sinta plenamente amparado. Porque senão esse cliente ele não vai ser satisfeito, ele se torna Uhum. detrator, vai embora. E quando nós olhamos e aí temos que olhar o mercado. Se eu quero falar de um banco, né? Um banco ele precisa de muitos clientes para ele ser rentável, obviamente. Então esse cliente pequeno, um só não faz diferença. Mas se eu gerar uma imagem que na minha empresa bancária, no meu banco, eu só quero clientes grandes, todos os clientes pequenos vão embora e eles vão quebrar a minha empresa. É a mesma Exatamente. coisa aqui. Se eu olhar e falar assim, olha, eu só vou atender bem o meu cliente que tem o ticket acima de, sei lá, de R$ 5.000. Ok, eu posso fazer isso. Mas eu tenho que ter plena certeza que os clientes que estão abaixo vão começar a perceber, vão começar a sair, vão começar a falar que na minha empresa eu só se importo com quem paga muito. Exato. E aí, a minha empresa sobrevive, será? Se sobreviver, então transforme isso num nicho, reduza sua forma de atendimento e atende somente clientes grandes. Mas como hoje esse não é a maioria do cenário, porque eu conheço do nosso mercado, isso não é o cenário real, eu preciso entregar uma boa experiência para todo mundo e passar por essa jornada do cliente que você citou. Exato.
Então é importante ter alguém ali para gerenciar essa parte de satisfação do cliente, é importante, e satisfação do cliente quer dizer também, é sinônimo, né, de lucro para a empresa, porque um cliente satisfeito, ele tende a comprar mais e comprar serviços que agreguem também, né? Então, assim, tem muita coisa, igual você falou, se a gente for ficar falando desse Meu assunto, Deus. fica aqui, ó, 24, 48 horas, gente, é muita coisa. Como você estava falando dos atendimentos ali, tem modelos de atendimento. Eu não sei se você tem conhecimento dessa Não. parte, mas tem modelos, tem high touch, tech touch, tem vários modelos, sabe? Que é muito interessante. Eu Que acho que eu vou fazer um negócio. Acho que eu vou bolar um curso de sucesso do cliente. A Tailene. Vamos fazer isso? Uma masterclass estendida. Cara, é muito tem bom. muita coisa, tem muito conteúdo. Então, assim, mas hoje, né? Quero aplicar hoje o sucesso do cliente na minha empresa. Comece pelo básico. Comece pelo que você tem, né? Então, depois você vai criando condições para fazer cada vez melhor, para funcionar cada vez melhor. Então, comece abraçando a causa, você é empreendedor, empreendedora. Comece valorizando o atendimento que você tem, colocando pessoas que realmente entendam a dor do cliente e queiram sanar essa dor. Valide o produto que você tem, qual é a dor que você resolve no mercado, qual é a dor que você resolve para os seus clientes hoje e trabalhe em cima disso. E não esqueça de mapear a jornada do teu cliente, para você começar a aplicar experiência, criar sensações de experiência e experiência entregar aquilo que o cliente não espera, né? Show. Então, assim, experiência, novamente, é entregar aquilo que o cliente não espera. Eu tenho uma frase que eu brinco, né? Que eu uso assim, quando as pessoas falam, eu fiz tal coisa, eu falo parabéns pelo mínimo, né? Aprendi isso com um amigo meu. Parabéns Então, pelo assim, mínimo. Então, o, atender bem, é Ítalo, é o mínimo. mínimo. Ah, minha Exatamente. empresa atende bem. Atender bem é o mínimo. Experiência é entregar aquilo que não espera. Quando o Hum, cliente ele está pagando por um serviço, o mínimo que você pode fazer é atender bem ele e resolver a Sim. dor dele. Quando você não faz nem isso, então tem algo de muito Muito mais sério errado. ainda na Né? Tem raiz. algo muito sério acontecendo. Então resolva, gente. Não veja isso como um problema. Pelo contrário, veja como uma solução. Veja como um Sim. crescimento para a tua empresa. Porque um Uhum. cliente feliz dá lucro. E essa É isso aí. frase aí é da nossa querida Gisele Paula, né? Então não posso falar de uma frase Esquece. dela sem poder mencioná-la. Então, realmente, né? Cliente feliz dá lucro. Então, valorize os clientes que você tem, a pessoalidade de cada um, mapeie a jornada do seu cliente e aplique situações, né, estratégicas mesmo para poder trazer uma experiência significativa ali para os seus clientes. Perfeito. Bom, para a gente fechar, eu quero dizer que isso vale para o grande empresário, para o pequeno, para quem está começando hoje, para quem vai começar mês que vem, para quem tem um MEI, para quem tem uma Simples Nacional, para quem trabalha sozinho, para quem tem equipe, para quem é presencial, para quem é digital. Então, se você chegou até aqui, se você está assistindo esse conteúdo, quero dizer para você que esse conteúdo tem alto valor e eu, de verdade, Thelin, de verdade, sim, eu não tenho palavras para descrever minha gratidão por todo o seu trabalho, tudo aquilo que você faz e por você se dispor a estar aqui, né? É sempre uma alegria, né? De verdade, eu fiquei aqui só assistindo hoje. Foi muito bom mesmo. Legal. Como é importante a gente ver essa entrega. E para você, né, que está acompanhando a gente, eu já quero aqui deixar aqui meus pedidos antes de eu passar para a Tailine, né, deixar as considerações finais. Acompanhe de perto esses nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu joinha. Se você tiver também, né, no Spotify, também segue a gente, favorita a gente para que você veja mais episódios. Se você é cliente Primor, lembre que você tem uma plataforma, né, com diversos materiais, né, que é a Primor Scale. E quem sabe daqui a pouco a gente bola alguma coisa de sucesso do cliente mais profundo lá dentro para clientes. Eu fiquei aqui ouvindo e falei, poxa, acho que dá para pensar, Quem né? sabe, né? Vamos pensar. Mas acompanhe os nossos conteúdos, esteja sempre próximo e indique outros conteúdos que você gostaria de ver por aqui, que nós vamos com toda certeza avaliar. E é isso. Tailine, eu quero te agradecer mais uma vez. Deixa suas considerações finais para a gente conseguir encerrar com chave de ouro, mas que conteúdo muito bom. Estou muito feliz com a gravação desse podcast hoje. É recíproco. Fico muito feliz também. Mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada a toda a equipe também por fazer esse momento acontecer, Show. né? E agradeço a todos que estiverem aí atentos, né? Ouvir, gente, é um conteúdo realmente valioso. A gente vem aqui com o coração aberto tentando transmitir esse conhecimento. Então é algo assim que eu não estou falando da boca para fora, pelo contrário, né? Eu estudo, vou atrás, isso a gente aplica, a gente vem aprendendo também. Não sei 100% tudo ainda, tem muita coisa para mudar, mas
com o que a gente já viu aqui na Primor, a gente viu que a gente já evoluiu muito e por isso que a gente está aqui hoje mostrando para vocês um caminho também, porque lá atrás, se tivesse alguém para falar, ó, faz isso aqui, seria muito mais fácil, Mas né? facilita, né? Facilita muito. Então, hoje vocês têm a oportunidade de receber em primeira mão, sem custo algum, né? Algumas estratégias de como aplicar sucesso do cliente no seu negócio. E isso aqui vai te dar norte para crescimento. Confia no que eu estou falando. Show. Gratidão, gente. Obrigadão a toda a equipe. E é isso aí, gente. Nos vemos no nosso próximo episódio, no 35, né? Porque daí eu já não esqueci. Esse é o 33. Então nos vemos no 34. Você vai achar que tá no começo desse vídeo, mas não é. Nos vemos no 34. E é isso aí, pessoal. Até mais.